Eso, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Yo puse algunas notas ahí en el chat. Yo puse dos links. El primer link, déjame compartir la pantalla ya. Perdón, aquí. El primer link es un link de la carpeta de nuestros proyectos. Entonces, ese primer link envía un Google Drive. Y ese Google Drive es donde están todos nuestros proyectos. Cuando tú abres ese Google Drive, aparece así como está en la pantalla, que ahí tiene todo el contenido del bloque 1, las prácticas, que ustedes pueden bajar y después usar y usar las grabaciones de los videos para hacer las prácticas. Luego tenemos el bloque 2, que es el proyecto con microcontroladores, y el bloque 3, que iniciamos la clase, la sesión pasada, y ahora vamos finalizar hoy con diseño de PCB. Entonces, ese bloque 3 es relacionado al diseño de PCB, y cuando eu entro em prática 4, perdão, eu pus 5, prática 4, de hecho, eu creio que é 5 mesmo, e aqui, ahorita arreglo, e aqui tenho 3 arquivos. Esses 3 arquivos, quem não barrou de la classe anterior, por favor, barremos esse arquivo, vamos pôr na carpeta, eu pus aqui na carpeta bloque 3, prática 5, essa é a prática 5, e barro esses arquivos e põe nessa carpeta, que a partir de aí que vamos iniciar nossa sessão de hoje, que é o desenho da tarjeta del motor de passo com PIC 16 que simulamos algumas classes anteriores, tá bem? Então, mientras ustedes barram, eu vou só fazer como hago toda classe, recordatório de que hemos hecho. E, bueno, e eu enviei outro link, o segundo link que eu enviei no chat, o último link, envia diretamente para essa página que está na pantalla, que são os arquivos. Então, tu seleciona, botão direito, barrar, os 3 e põe nessa carpeta, tá bem? Então, para de pronto não logra ubicar, é sencillo, é o bloco 3, pero o segundo link que eu enviei no chat del Meet está o link que vai diretamente para essa pantalla que está o conteúdo que está nessa pantalla. Listo? Bueno, mientras vocês vão barrando, eu vou só acordando aqui, essa é uma série de secções para desenho de projetos de simulação eletrônica usando Proteus. Nós outros estamos fazendo isso em conjunto com a Microfab MX, com Israel Mejia, Israel Rodrigues, os israelis aí fazendo o trabalho, para que vocês possam para compartilhar, não, uma introdução de temas relacionados a desenho eletrônico, simulação usando Proteus. O primeiro bloco foi relacionado a simulação SPICE, só acordando, mientras vocês barram o arquivo. O primeiro bloco foi relacionado a simulação SPICE, toda a simulação análise digital, usando linguagem SPICE de simulação. Hicimos alguns circuitos, falei sobre o tema de modelamento SPICE, falei dos tipos de simulação com instrumentos virtuais, análises gráficas. Hicimos algumas análises gráficas já há um mês mais ou menos, creio. Hicimos algumas análises, alguns barridos avançados de simulação. Hablamos de um shimmy trigger, que comentamos com flip-flop JK, e logo usamos inteligência artificial para calcular alguns valores. A inteligência artificial hoje está integrada dentro do Proteus, então isso é bastante interessante, hablamos sobre isso. O segundo bloco, esse era o primeiro bloco, o segundo bloco, falamos de sistemas embebidos, na introdução, que sistemas embebidos nada mais que é que um circuito eletrônico que tenha algo inteligente, com microcontrolador e com dispositivos programáveis, não? Então, quando eu pongo algo que é programável, é um cérebro, e eu posso programá-lo, é um sistema embebido. Essa é basicamente a definição, assim, de maneira macro, não? De que é um sistema embebido, e de uma introdução, e usamos um circuito, que é um circuito para controlar um motor de passo, usando um microcontrolador de 8 bits, da família Microchip. Sim, Microchip PIC foi, aqui está um desenho de Atmega, da apresentação está mal, pero é exatamente o mesmo circuito para controlar um motor de passo, usando um microcontrolador de 8 bits, no nosso caso usamos um PIC 16F628A. Programamos isso em linguagem C, les mostrei também inteligência artificial, como que a inteligência artificial programa dentro do Proteus, linkamos o Proteus com compiladores no mercado, no caso foi MPLAB XC8, hicimos toda a simulação. E uma vez que finalizamos a simulação, entramos no bloco 3, que foi lá, iniciamos a classe passada.
a classe passada deu uma introdução sobre os requisitos de que é necessário para desenhar uma tarjeta eletrônica, detalhes sobre isso, foi 1 hora praticamente, no cima da tarjeta, foi praticamente 1 hora para explicar detalhes sobre o fluxo de desenvolvimento de quando eu converto um esquemático para um PCB, para entorno de PCB, falamos de regras de projeto, falamos de standard IPC, etc., não? Então, na classe passada, falamos dos 3 requisitos, agora entrando só um pouquinho em detalhe, que é já o tema de hoje. Quando eu empeço a ser um projeto de PCB, eu necessito cumprir esses 3 requisitos que estão aqui em roxo. Primeiro, todo componente esquemático tem que ter o equivalente físico em PCB. Obviamente, eu tenho que materializar esse resistor ou esse capacitor em um elemento físico. E para materializar isso, eu necessito dizer as dimensões de cada PCB footprint, de cada componente de esquemático tem que ter seu equivalente físico no PCB. Nosso projeto é este, e aqui eu explicava na classe passada que esses componentes, cada componente tem que ter seu equivalente físico, certo? Então, se eu tenho aqui um microcontrolador, PIC16F628A, e se eu hago um doble clique sobre o PIC, eu tenho um lugar aqui, que é chamado de PCB Footprint. Deixa eu arreglar aqui o zoom. Na lupa, aqui está. O PCB Footprint, esse PCB Footprint está descrito acá. Opa, esse está marca de opuse, perdão. Deixa eu cancelar aqui. Aí está. É um DIL 18, que é uma tecnologia True Hole. Eu poderia elegir outra tecnologia, obviamente, falamos bastante sobre isso. A classe passada inteira foi sobre esse tema. Quando elegir um True Hole, quando elegir um SMD, quais são algumas regras básicas sobre o tema, de como elegir melhor PCB Footprint. Falamos sobre isso, não vou regressar no tema. Tem a gravação, se vocês têm interesse, pode solicitar aí, nós enviamos. E esse é o primeiro requisito. Então, para saber que cada componente no esquemático tem seu equivalente físico no PCB, usamos o Design Explorer. O Design Explorer é uma outra pestaña, acorda? Estamos falando de Schematic Capture, que é o esquemático, certo? Del Proteus. Esta é a primeira pestaña que falamos. A segunda pestaña que usamos foi programação, a pestaña de Source Code, de firmware. Aqui está a programação em linguagem C, que quando ao compilar essa linguagem, eu tenho aqui o arquivo em microcontrolador em hexadecimal ou em COF, que permite fazer a simulação. E também eu abramos de lá a pestaña, outra pestaña nova, que é chamada Design Explorer. E nessa Design Explorer me lista meus componentes em meu projeto. Aqui são todos os componentes que usei em meu projeto, o PIC está por acá. Aqui está meu transistor Darlington, a chave para girar motor em sentido horário, anti-horário, as resistências de pull-up, o motor, o conector e todos os componentes. Cada componente de esquemático, que é essa coluna, tem seu equivalente em PCB Package. Então, eu expliquei quando elegir, como elegir, falei sobre alguns estándares de como usar tecnologia True Hole ou SMD. Então, o fato é que cada componente, o primeiro requisito dele esquemático, tem que ter seu equivalente físico no PCB. E já falamos sobre isso, não vou regressar, já expliquei todos os detalhes suficientes para avançar. Então, esse seria o primeiro requisito. O segundo requisito é que a placa tem que ter conexões externas. Então, de que vale eu fazer uma tarjeta eletrônica como esta e não ter um conector? Então, como vou conectar meu VCC, meu 12 volts, meu RND, ou como vou conectar meu motor, como vou conectar minhas chaves, ou como vou conectar minhas entradas e minhas saídas. Todo o esquemático, antes de pensar em ser um PCB, esse tem que considerar o segundo requisito, que é que meu projeto tem que ter seus conectores. Então, falamos sobre isso também com detalhes, não vou regressar a detalhes, mas é bom recordar que esse seria o segundo requisito. O primeiro, todos os componentes esquemáticos têm que ter seu equivalente físico. O segundo, temos que ter conectores, as conexões têm que ter externas, senão eu armo meu projeto, produzo minha tarjeta, e logo, o problema é que eu vou soldar onde meu VCC, meu 12 volts. E o terceiro, temos que analisar os pontos críticos do projeto para insertar regras de projeto. Então, analisamos 2 pontos críticos, que não são extremamente críticos, mas são pontos a observar. Por exemplo, esse cristal, ou esse circuito de oscilador, que é este. Se tu lês um datasheet de qualquer microcontrolador, quando eu uso um oscilador externo, como este,
yo tengo que poner el cristal, los dos capacitores de filtro, más cerca posible de los pines del microcontrolador. Nada vale yo poner un capacitor de un lado, el otro capacitor de otro, y el cristal do outro lado de la placa. Isso não vai funcionar. Aunque aqui seja 4 MHz, que é uma frequência bastante baixa, eu tenho que poner mis componentes cerca del pin del microcontrolador. Então, isso já é um ponto crítico, entre comillas, não? Del projeto básico, obviamente, de placement, que temos que considerar. É só um exemplo que me gostaria de pôr conceito. Esse conceito de regras de projeto, existem duas regras de projeto de posicionamento de componentes e regra de projeto de pistas básicas, não? Porque eu já explicava também na classe anterior que as regras de projeto podem ser básicas ou regras de projetos avançadas, como tarjeta High Speed Design, que vai quedar na próxima classe, depois del Proteus, vamos falar sobre tarjetas High Speed Design, onde eu necessito mirar, não simplesmente conectar dois pontos. Esses dois pontos, eu necessito levar em consideração a impedância, a capacitância, delay de propagação, crosstalk, compatibilidade eletromagnética, etc, etc. São placas ou tarjetas multicapas que necessitam cuidado especial. Então, na próxima sessão, mais adelante, podemos considerar falar sobre esse tema aqui, que é um tema específico, diferente de maneira general que estamos falando, não? Regras básicas, espessor de pista, aislação, e quando falamos de espessor de pista, falamos da outra parte, entre comillas, crítica do projeto. Mira, aqui temos um acionamento com motor de passo. Esse motor de passo, se eu pongo torque, esse motor de passo, que vai passar a corrente nesses cables, certo? Nessas conexões, vai subir. E pode chegar a aproximadamente 1 ampério. Esse ampério, necessito considerar porque qual deve ser o espessor da pista no PCB para suportar esse 1 ampério. Então, falamos na classe passada sobre os estándares IPC, falamos sobre uma regra IPC relacionada a espessor de pista, certo? Que, na verdade, não é somente espessor, é espessor por altura, que define uma área. Essa área é proporcional à corrente que suporta a pista, además de outras variáveis, como a temperatura e a altura de cobre, que é medida hoje em dia em onças, certo? Ou micrones. Então, falamos sobre isso, deu um exemplo de quanto deveria ser o espessor de pista, calculamos esse espessor de pista e criamos uma classe de net chamada motor. Essa classe de net compreende esses 4 conexões, esta e essa conexão. E quando eu criei essa classe de net, eu dei regras de projeto para essa classe de net. E venimos aqui em Design, configurei o Power Rails, venimos aqui e configuramos que a classe, aqui está Power Rails, Net Class, definimos que a classe motor, que falei ahorita, tem que ter 30 miles de espessor de pista. 30 miles, hicimos cálculo, falamos sobre isso também, é aproximadamente 0,8 milímetros de espessor de pista. E criamos também regras para a classe Power, que é a classe VCC, RND e 5 volts, perdão, VCC, RND e 12 volts, pusimos T20, que são 20 milésimos de polegada, falamos sobre isso também, as unidades, as conversões de unidade, 20 miles para a classe Power, e todas as outras sencillas usamos T15, que são 15 miles de espessor de pista, 15 milésimos de polegada. Então, vocês falamos sobre isso, só acordando da classe passada, e cumprimos, finalmente, depois de 1 hora, cumprimos os 3 requisitos, que os componentes tem que ter seu equivalente físico, esquemático, equivalente físico em PCB, conectores e regras de projeto. Então, já aí terminamos aí. Finalizamos a classe passada justamente nesse ponto. Bueno, e nesse ponto, então, finalizamos aqui, e eu lhes dizia que a partir desse momento, na vez que eu tenho os 3 requisitos atendidos, se finalmente eu posso começar a criar meu PCB, tá bem? Então, aí que detuvimos justamente nesse ponto. Então, o taller de hoje, se vocês barrarem o arquivo e abriram o arquivo como está aqui, vocês devem ter, provavelmente, as 3 pestanas. E, se temos as 3 pestanas, independente de se estão abertas ou não importa muito, o que é importante é que necessitamos agora abrir um novo módulo de Proteus, que é o módulo de PCB Layout, que é esse ícone rojo que está aí. Então, o primeiro ponto de hoje
quem abriu o projeto aí, é selecionar esse ícone rojo para abrir ele em torno de desenho de PCB. Quando eu clico nesse desenho de PCB, mira, qualquer dúvida me avisa, vale? Me avisa aí, eu vou eles explicando. Então, vou clicar nesse ícone de PCB. Quando eu clico aí, agora vou um pouco mais despacio. Eu estava sendo só um recordatório, não? Quando eu clico nesse ícone, me abre na pestaña adicional. Isso é interessante, ele Proteus. Mira, eu tenho ali Schematic Capture, tenho o código-fonte, que eu posso a qualquer momento cambiar e simular meu projeto, sem problema. Tenho o Design Explorer, que é mis componentes, e tenho agora a pestaña PCB Layout. Para adelantar o projeto, eu já desenhei uma tarjeta, que é esta que está em amarillo. Essa tarjeta, eu tenho aqui um ponto importante. Imagínate que essa tarjeta vino de uma carcaça plástica que desenvolveu meu departamento mecânico com SolidWorks, mecânico desktop, ProEngineer, AutoCAD, CATIA, todos esses softwares mecânicos que eu vou desenhar na superfície, para desenhar uma carcaça, uma cabina plástica, para contener minha tarjeta eletrônica, posso exportar um arquivo em um formato chamado arquivo DXF. Esse arquivo DXF é um arquivo estándar de câmbio de informações entre CAD, que seja da tecnologia EDA ou da tecnologia MDA, certo? Ou seja, dentro do SolidWorks eu tenho como desenhar mi mouse, mi carcaça plástica, não sei, mi carcaça metálica, que vai ter minha tarjeta, e allá eu exporto já com as dimensões que eu devo fazer minha tarjeta eletrônica, com os pontos de fijação, etc. Esse arquivo que eu exporto no formato DXF, eu vou vir aqui em Proteus, File, Import DXF, certo? Eu posso vir aqui no menu File, Import DXF. Então, quando eu importo o DXF, eu trago as dimensões exatas que devem ser respeitadas, certo? Por el projeto eletrônico, basado no projeto mecânico. Então, eu posso importar e pôr na capa chamada Board Edge. Então, há um conceito aqui que não tem no esquemático, é um conceito de capa. Se tu vês aqui, mano esquerda, eu tenho várias capas em torno de PCB. Então, aqui seria a capa top, bottom, que são capas de señales. Aqui eu já identifico que minha tarjeta que vou criar é uma tarjeta doble capa. Eu creio que falamos sobre isso também na classe anterior. Senão, eu já regresso aqui. Tenho capas de desenho mecânico, que eu poderia pôr um rasgo, um detalhe mecânico. Tenho capa chamada Top Silk e Bottom Silk. Essas são capas de serigrafia, de rótulo serigráfico. Quando eu agarro na tarjeta eletrônica em las manos, eu tenho aí R1, R2, R3 para identificar onde normalmente está um silk em branco. Eu tenho Top Resist e Bottom Resist, que são as máscaras de soldadura ou máscara anti-solder, que normalmente é essa laca verde, que tem verde, roja, negra, ou tem vários colores, que é usado para evitar oxidação e também facilitar a soldadura, a famosa máscara de soldadura. Top paste e bottom paste são Gerber, são layers que convertem em Gerber para criar stencil, para o processo de ensamblagem automática, em processo de montagem e ensamblagem superficial de componentes SMD. Pode avançar, pode falar mais sobre isso aqui depois também. Top Assembly, Bottom Assembly é só para ubicar de posicionamento, rotação, e outros layers aqui, pero o mais que me queria explicar para vocês é o Board Edge. E Board Edge é esse layer em amarillo que vocês veem aí. Esse Board Edge em amarillo é a capa lógica que eu vou usar para explicar para o Proteus que são as dimensões de minha tarjeta. E se tu vês acá, quando eu movimento o mouse, vou ver se logro pôr aqui, o mouse aqui nessa posição, e fazer um zoom, pero eu vou quitar. Aqui na esquina inferior esquerda, mira que eu tenho aqui as posições, inferior direita, perdão, eu tenho as posições X e Y, onde está meu mouse. Então, eu estou na posição X e Y no mouse, e eu vejo na esquina aqui mais abaixo, eu vejo que estou trabalhando em milímetros, certo? Então, aqui a unidade de trabalho está em milímetros. Essa unidade está em milímetros porque eu selecionei milímetros. Se tu vês aqui tem um ícone, esse ícone M, se eu clico outra vez nesse M,
mira que aqui cambiou para TH, que são thousands de milímetros, ou seja, milésimos de polegada. TH quer dizer de thousands, não? Em inglês, em milímetros, ou seja, milésimos de polegada. Eu cambiei a unidade de trabalho para polegada. Então, se eu vou trabalhar em milímetro, mantenha sempre milímetro, para estar seguro que milímetro, el ícono queda como pressionado, aqui está solto, selecionado, e además disso, aqui a mão esquerda, eu logro, mão direita, perdão, eu logro mirar aqui mm. Quando eu ver esse mm que está na pantalla, quer dizer que está em milímetros, tá bem? E se eu vou com o mouse e nessa posição, aqui, onde está esse ponto azul quer dizer que é a coordenada 00. Então, se eu pongo o mouse e miro já a coordenada, está 00. E se eu pongo o mouse na esquina superior direita, quer dizer que eu estou usando as coordenadas cartesianas positivas em X e positivas em Y. E se eu miro as coordenadas, aí eu observo que está em 57 milímetros por 37 milímetros. Esse é o tamanho de minha tarjeta. X, 57 milímetros por 37 milímetros. Isso foi, digamos assim, de maneira correta. No, la verdade, o correto não é poner primeiro os componentes, depois fazer a tarjeta. O correto, praticamente todas as tarjetas vão dentro de uma carcaça plástica hoje em dia. Então, se essa carcaça plástica tem suas dimensões. Então, essas dimensões vêm de onde? Vêm do projeto mecânico. Então, se o projeto mecânico dijo, mira, sua tarjeta tem que ter 57 milímetros por em X e 37 milímetros em Y. Ok, os agujeros têm que estar nessas posições e listo. A partir de aí, eu estou tranquilo porque eu vou começar a fazer o posicionamento de componentes dentro dessa área que está disponível, tá bem? Outro tema importante, vamos clicar no ícone 3D, já que estamos falando de integração com CAD mecânico. Se eu clico aqui nesse ícone 3D Visualizer, é outro módulo de Proteus, vai abrir uma pestaña adicional. Se eu clico aqui nesse 3D Visualizer, me abre uma pestaña 3D, da tarjeta 3D, a visualização em 3D. Mira, essa seria minha tarjeta vai ter esse formato, muito bem, pero además disso, vamos suponer que además de 57 por 37, mi ingeniero mecânico dijo o seguinte, mira, tu tienes 10 milímetros de altura para poner essa placa. Se tu aumentas de 10 milímetros, vai ter interferência mecânica. Ok, tu vens aqui em Proteus e faz o seguinte, vem aqui em Template, Dimensions, e me abre essa pantadita. Essa pantadita deu, mira, altura, perdão, em top e altura em bottom. Então, se eu configurei aqui que a altura em top, eu tenho 10 milímetros úteis, nada mais que isso. E em bottom, eu tenho 1 milímetro útil. Então, se isso que representa que o Proteus vai criar o chamado boundary. Mira aqui na esquina direita inferior, há um ícone rojo. Esse ícone rojo, onde diz High Bounds, se eu clico nesse ícone, ele desenha essas dimensões de 10 milímetros na parte superior, esse azul, e mira abaixo 1 milímetro na parte inferior. Aí você vê claramente. Então, quando eu começar a posicionar meus componentes, eu vou me dar conta se algum componente que eu posicionar está tendo interferência nessa área. Se tem problema nessa área, eu vou ter problema de interferência mecânica já perceber. Aí tenho que mirar o que fazer. Aí duas opções, eu miro o que fazer acá, ou tenho que pelear com os manes de mecânica para aumentar a carcaça, o desenho mecânico, que vai ser difícil, não? Pero bueno, ahorita miramos isso. Então, você vai desabilitar isso por hora. Aqui vou deixar aberto aí 3D para visualizar. Muito bem. E, bueno, depois falamos sobre a integração. Por agora está perfeito. Regressamos ao PCB Layout. E agora temos o próximo passo. O próximo passo que é, necessito posicionar meus componentes. Minha placa já está aí, minhas regras de projeto já estão definidas. As mesmas, obviamente, as mesmas regras de projeto que eu defini aqui em Design, Configure Power Rails, estão aqui em PCB Layout. Podem visualizar aí, no menu Technology, Design Header Manager. Aqui é onde vou administrar as regras de projeto.
Quando clico aí Design Render Manager, ele me abre outras regras de projeto que eu poderia insertar. Hoje não vou insertar, pero es bueno comentar que, por exemplo, aqui é a regra de clearance. Ou seja, quanto é a aislação entre elementos dentro do projeto. Isso é muito importante. É outro estándar IPC, que falamos de regras de 3Ws, que não posso entrar em detalhes aqui, porque senão não terminamos o projeto, pero, ojos, esse é um diplomado de 30 horas. Essa parte do bloco 3, são 30 horas que eu tenho desenvolvido para fazer a capacitação. Estamos sendo em praticamente 2 horas. Então, realmente é um overview para ver se vocês se interessam e podemos, obviamente, explotar essa parte de PCB ou de esquemático ou de sistema embebido a qualquer momento, tá bem? Então, pero é um bom overview, é um overview funcional que se tu aprendes e observa esses passos que estou explicando, seguramente tu vai ter sucesso e vai lograr ser um bom projeto eletrônico aí. Por exemplo, aqui, pad para pad, qual é a distância mínima entre pads, ou pad para pad. Pad é isso, não? É um pad, ou pad. Esse pad é um agujero. Quão próximo eu posso acercar esse pad contra o pad? Aqui diz 10 milésimos de milímetros, certo? 10 miles, que são como 0,2 milímetros, 2 décimas de milímetros. Se hace a conversão, são como 2 décimas, um pouquinho mais. 2 décimas e meio. Pad para pistas, pistas para pistas, gráficos e edge. Gráficos é o silk screen, edge é o board. Então, eu poderia configurar isso para a tarjeta completa ou para temas de impedância, eu poderia configurar umas configurações de top diferente para bottom, diferente para todas as capas, se é multicapa, tá bem? Na NetClasses, já configuramos Power, motor, acorda, mira, aqui está, 30, Power, 20, e aqui Signal, 15. Aqui eu vou ser na tarjeta doble capa, já hablo sobre isso, não acordo se falei na classe passada, mas já recordamos sobre isso. Par diferencial, toda a conexão, por exemplo, USB, é um exemplo bastante típico de um par diferencial, onde uma pista anula la outra, porque não é referencial, não tem referência al tierra, tem referência a la outra, são diferenciais. Então, é uma técnica de desenvolvimento que em cables coaxiales, várias aplicações, uma delas em PCB são as pistas de memória DDR5, DDR7, DDR6, pistas, por exemplo, de USB, são também roteadas em par diferencial. Então, em Proteus eu posso aplicar essas regras de par diferencial. Outras regras aqui que eu tenho por acá, e tenho algumas outras regras avançadas que está aqui em Technology, por exemplo, Land Matching, configure Land Matching. Land Matching é quando, por exemplo, eu tenho um processador, isso já é tema de integridade de señal, High Speed Design, são tarjetas avançadas. Então, se eu tenho, por exemplo, um processador e um chipset, ou um bus DDR6, por exemplo, DDR5, e as señales do processador para um chipset ou para um bus de memória tem que sair do processador e chegar aos 32 bits e chegar ao mesmo tempo e na mesma fase com a mesma impedância. Então, isso eu uso o Land Matching. Land Matching é uma maneira de fazer os elongation, como estão acá, para dar as linhas de atraso para que as pistas cheguem ao mesmo tempo em seu destino. Então, há várias, eu poderia aqui, essa é a minha especialidade, eu poderia falar várias horas aqui, semanas, sobre o tema de integridade de señal, pero vamos errar para a próxima. Pero aqui em Proteus, queria só dizer que você pode fazer esse tema de par diferencial, de regras de projeto de Signal Integrity, tá bem? Assim como outros softwares que você pode fazer também. Aqui, tenho uma cosita mais antes de posicionar, Layers Tcap. Eu creio que falei da classe passada, Layers Tcap. Aqui, se tu vês, Layers Tcap é a quantidade de capas que tem em minha tarjeta, é a sequência de prensagem, quando eu quero fazer uma tarjeta multicapa. Em meu caso, neste caso, estamos usando uma tarjeta doble capa. Mira aqui o verde, aqui se diz aí, é o FR4, que é a resina epóxica com fibra de vidro, é a clássica FR4, e tenho em naranja a capa top, a capa de señal, que vão ter pistas em la capa top, e tenho pistas em la capa bottom. Cada pista tem 1 na onça, ou 35 micrones de espessor de cobre, isso é importantíssimo para as regras de projeto,
para a fabricação, etc. Aqui eu tenho a constante dielétrica para calcular impedância, velocidade de propagação, etc. Aqui eu não tenho nenhum power plane, porque é uma tarjeta doble capa por hora. Pero se eu quero criar uma tarjeta multicapa, simplesmente eu venho em STCAP Wizard, seleciono aqui, vamos suponer, eu quero fazer uma tarjeta de 10 capas, sem nenhum problema, o Proteus se pode fazer, hago OK, e aqui estão as 10 capas. Eu posso configurar vários núcleos, ou eu posso configurar a clássica núcleo central, e ser separada por el material chamado prepeg, que é um pegante com fibra de vidro, para unir as capas, interno 2, interno 3, por exemplo. Eu posso criar aqui, nesse caso, posso criar aqui as vias. Aqui eu criei algumas vias, se tu vês. Essa tarjeta é uma tarjeta multicapa, de 10 capas, onde eu tenho um tipo de via chamada True Hole, que conecta todas as capas, mas eu tenho outros tipos de vias. Hoje, a versão 9.2 do Proteus já tem microvia. Hasta a versão 9.1 que estamos usando, não tem. A 9.2, que foi lançada há uma semana, já tem um tipo de via adicional a essas que estão aqui, que é chamada microvia, que é plasma laser, que é muito chiquita, que é usada para a tecnologia BRA, para ser fan-out, etc. Outro momento eu comento um pouco mais sobre isso também. Pero aqui temos, nessa versão, temos as famosas chamadas blind vias, que são estas, que conectam na capa externa com alguma capa interna, pero não passa completamente a pista. Blind vem de cega, então é uma via chamada via cega, porque teoricamente, em teses, aqui se eu miro desse lado, eu vejo do outro lado. Essa não. Se eu miro acá, eu não vejo do outro lado, por isso que é chamada blind via, via cegas. É usada em tarjetas multicapa, tá bem? Pero eu tenho também outras chamadas buried via, que é esta e esta. Essa é uma blind via também. Essa é uma blind via que vem em qualquer capa externa, que seja bottom ou top, e já conecta uma capa interna qualquer, que pode ser qualquer capa que esteja aqui, pero não transpassa a placa. Essa é uma blind via, uma blind via, essa é uma blind via, e essa é uma buried via. Buried via são vias enterradas dentro da tarjeta, buried, enterradas, que estão embebidas dentro da tarjeta. Então, essas são tecnologias multicapa, que poderia também falar bastante sobre isso. Vamos deixar para mais adelante, quando vamos falar de tarjetas de integridade de señal. Vale? Então, nosso projeto vai ser um projeto doble capa. Então, eu venho aqui, STCAP Wizard. Vou regressar aqui, zoom. STCAP Wizard. Aqui, se eu mantenho aqui, se vocês cambiaram, mantenha a doble capa. E importante é deixar assim. Vamos fazer essa tarjeta doble capa, tá bem? Com vias True Hole sencillas como estas. Aqui é a seção transversal de nossa tarjeta. Listo? Bueno, vamos fazer OK aqui, Board Viewer. Ok? Listo, agora vamos começar a posicionar os componentes. Já avançamos aí, senão não vamos finalizar, o tempo voa, impressionante. Bueno, como hago o posicionamento de componentes? Existem softwares que, obviamente, eu posso usar posicionamento automático, pero aí com algumas ressalvas, algumas regras que eu poderia usar para eliminar tema de compatibilidade eletromagnética, para emitir demasiadas ondas eletromagnéticas, tendo toda uma técnica de posicionamento. Há softwares avançados que até que pode funcionar um placement automático, pero eu, sinceramente, não recomendo para esse tipo de tarjeta tão sensível assim. Eu recomendo fazer o seguinte, mira, eu miro o esquemático. Se eu tenho duas pantallas, eu abro uma pantalla com o esquemático e a outra pantalla com o PCB. Mira o esquemático, que componente é mais sensível? Qual é o componente mais importante? Obviamente é o PIC. Então, eu peço a posicionar o PIC. O PIC é o 1. Então, eu venho aqui no PCB Layout e vou selecionar este ícone que está acá. Esse ícone, sempre que eu quero selecionar alguma coisa no projeto, eu uso essa fletita acá, Selection Mode. Eu quero selecionar esse pad, esse board, eu simplesmente, antes de selecionar, eu clico acá. Tá vendo? Isso vai ser útil para movimentar os componentes. Agora, eu tenho aqui este ícone, que é da fletita, Selection Mode, e eu tenho um ícone mais abaixo aqui chamado Placement Mode. Quando eu clico nesse ícone, eu habilito todos os componentes que eu vou usar, que eu estou usando em meu projeto.
chamado Component Mode. Mira que aqui me abre todos os componentes de meu projeto, que é esta lista de componentes que eu necessito posicionar em minha tarjeta. Então, quando eu clico nesse ícone, Placement Mode, me mostra os componentes que estão unplaced, ou não posicionados. Então, qual é o meu componente mais sensível? O PIC, o 1, aqui está, PIC 16F628A. Então, eu vou selecionar nesse PIC, selecionar esse PIC aqui, e antes de clicar na pantalla, vamos rotá-lo 270 graus para quedar como na vertical. É uma maneira de, antes de posicionar, já deixar ubicado na posição que eu sei mais ou menos que vai estar. Então, eu posso rotá-lo dessa maneira. Vou rotar até chegar 270 graus. Então, outra vez, clico em Placement Mode, seleciono aqui Pick e clico aqui para rotá-lo hasta 270 graus, que quede na vertical, assim como está. E bueno, vou posicionar na pantalla. Venho na pantalla, hago um clique e solto. Não tenho que clicar e manter pressionado. Simplesmente um clique e solto. E quando eu movo o mouse, o componente, no caso o pique, queda como pegado a mi mouse. Então, vou posicionar, vou sugerir um posicionamento. Vou posicionar primeiro o pique mais ou menos por acá. Vendo que está um pouco mais à direita do centro e um pouco mais arriba também de la posição. Se eu quero rotá-lo por algum momento, por algum motivo, qualquer componente, vamos usar rotá-lo. Se eu tenho em meu computador teclado numérico, eu posso usar mais e menos. Se eu não tenho, eu teria que configurar a tecla de atalho em computador, depois eu explico, pero a maneira mais rápida seria selecionar, botão à direita, rotate clockwise e rotate anti-clockwise. Seria uma maneira de rotar o componente. Aqui está, seleciona, rotate. Tá bem? Então, vocês vão pôr o primeiro componente aí. Bueno, mira o esquemático. Acorda que eu disse que a parte crítica seria, entre comillas, não? A parte crítica seria o oscilador. Pois vamos posicionar o oscilador cerca do pin 15 e 16 do microcontrolador. Muito bem. X1, C1 e C2. Muito bem. Regressamos para o esquemático. Mira, aqui está. X1, que é o cristal. Vou clicar na pantalla e vamos fazer o seguinte. Mira, aquele cristal está aqui cerca do pin 15 e 16, vamos pô-lo por acá, vou selecionar, pero vou rotá-lo. E nesse tal qual, não sei se é horário ou anti-horário, tal qual quede nessa posição, que as linhas verdes não quedem cruzadas. Essas linhas verdes são linhas chamadas red nets. Red nets são caminho de ratão, que ao momento que eu converto esses red nets em pistas, é o famoso ruteo. Então, quanto menos eu cruzar essas linhas, obviamente, meu ruteo vai quedar muito mais sencillo. Então, vou posicionar dessa maneira, porque eu conecto na pista acá e outra pista acá, e está ruteado meu cristal. Cerca de meu cristal está C1 e C2. Capacitor C1 e C2 del filtro, aqui está. Vamos selecioná-los, vamos pôr dessa maneira. Mira que acá eu tenho del pin 1, vou posicionar aqui para mostrar. Del pin 1 del cristal está conectado no capacitor pin 1. Vou girar o capacitor tal qual esté um pouco nessa posição que está aqui. Mira, por quê? Porque se tu vês acá, eu tenho aqui a conexão, que é o pin 16, conecta uma pista aqui, e de aqui já conecta a outra pista nessa posição do capacitor. Mira que está perfeito a topologia do cristal. Mira, assim que se faz posicionamento em uma tarjeta de PCB de maneira inteligente, não de qualquer maneira, ou de maneira bonita, não, é lógica. Obviamente, o circuito de cristal tem que estar bem. E o outro lado do capacitor é o terra. Então, el terra, eu posso pôr um plano de terra, sem nenhum problema, e essa conexão que está aqui é justamente el terra. Então, vocês vão fazer esse posicionamento que está aqui para o cristal e para o capacitor. De pronto, quedou um pouquinho pegado aqui el pin de fijação. Eu vou selecionar o pique e pôr um pouquinho mais para a esquerda, o cristal um pouquinho também para a esquerda e o capacitor um pouquinho para a esquerda também. Então, eu creio que com isso está um bom posicionamento. Lo mesmo hacemos com o C2. O C2 vou pôr
e vou girá-lo ao ponto que esté assim. Mira que beleza. Esse é um bom posicionamento. Sale o cristal, os pines do microcontrolador, conecta o cristal e já conecta aqui no C1, no pin do capacitor C1, e o mesmo que o pin 15, pin 12 do cristal, e o pin 1 do capacitor C2. E a outra salida, que é esse pin, e esse pin é basicamente terra. Aqui é só a referência, posso mover também. Então, isso é um bom posicionamento, muito bem lógico, muito bem posto. Se tu vês aqui é o 3D, aqui está meu cristal, os dois capacitores. Esse é um circuito muito bem hecho de oscilador para um microcontrolador, certo? Bueno, muito bem. Agora vou um pouquinho mais rápido porque eu vou sugerir um posicionamento, ¿vale? Essa sugerência é uma sugerência nada mais que vou pôr da seguinte maneira. Vou pôr a chave S1 e S2 aqui. S1 acorda que é para girar o motor sentido horário e S2 sentido anti-horário. Se tu vês o esquemático, aqui eu tenho a chave S1 e S2 e cada chave S1 e S2 vem com suas resistências de pull-up. Muito bem. Posicionamos resistores de pull-up. Quem são? R1 e R2. Vês? Eu estou mostrando assim como haria um projeto, é um pouquinho rápido também, pero como haria um projeto na vida real, que é assim, eu necessito mirar o esquemático e posicionar e rotar o componente tal qual cruze menos possível. Aí está R1 e R2. Então, eu tenho aqui uma parte, uma lógica, não? Eu clico S1, tenho o resistor de pull-up e conecto o meu controlador. Já, esse é meu circuito de botões. Luego, vou sugerir aqui poner o conector de power. Conector de power J1. Conector power está por acá. Vou posicionar aqui o J1, mais ou menos por aqui. Eu creio que aí está bem. Poderia de pronto rotarlo. Não, eu creio que esse aqui eu creio que queda melhor. Aí está, J1, nessa posição. Muito bem. E luego, ao lado de J1, vou poner o conector do motor. O motor é o motor M1, já sabemos. E o motor M1 que já selecionamos, usei um conector, já les mostro qual é. Este conector que eu usei para M1. Já falamos sobre o PCB footprint também. Esse M1, se tu vês em 3D, são pines, não? Mira, aí está o 3D. Pines para selecionar, para fazer a soldadura de meu motor, conectar meu motor. Justamente é esse que se usa nesse motor mesmo. Mira, aqui está. Cablecitos aqui estão. Cablecitos de Arduino, não? Que pode usar. É o DuPont, não? Que é chamado. Eu tenho aqui minha J1, minha S1 e S2. Muito bem. Ao lado desse 1 e S2, eu vou sugerir poner a chave de reset. Recorda que tínhamos uma chave de reset com circuito de reset. Luego, ao lado do circuito de reset, que está cá, mira, que é o circuito de reset, a chave S3 já está posta já. Vou poner o LED. Vou poner o LED, que é o D1 Power. Ponerlo por acá. Está bem? Ahorita miramos se está bem posicionado. Aí está bem. E, muito bem, se tu vês o 3D, aqui está. Aqui tem algum problema, não estou visualizando o 3D de los conectores, pero poderia ser assim também. Eu quero que para ganhar tempo, hoje, vou deixá-lo assim. Vamos suponer que eu pongo na soldadura. É um push button. Vamos ver se logro mostrar para vocês ahorita. Vamos avançando. Muito bem. Vou poner o transistor Darlington. Já poderia ter posto também antes. Aqui, o ideal de pronto seria acostado, pero vou ponerlo assim. Eu creio que eu provei assim funciona bem. Vou ponerlo por acá, o transistor Darlington. E aqui eu vou poner o capacitor, o resto do circuito de reset, que é o capacitor, o diodo e as duas resistências do circuito de reset. Mira que com isso eu finalizo o posicionamento. Mira que cada componente que eu pongo, ele vai como decrementando. Se eu borro um componente, mira que ele não borra, ele vem para cá. Mira que está D2 e D4. Então, se eu borro o componente, ele vem para componentes não posicionados, ele não borra do projeto. Mira, essa é a minha sugerência de posicionamento para nosso projeto. Aqui está. Não sei se estão acompanhando, se tem alguma dúvida, se estamos bem.
Então, vou usar esse posicionamento. Se tu vês ele 3D, aí está. Eu creio que estamos mais ou menos bem aí. El posicionamento. Esse é o 3D. Aí está. Bueno, aqui, antes de fazer o ruteo, déjame hablar sobre os modelos 3D. Vou ser rapidito aqui. Temos 10 minutos, pero de pronto vamos 10 minutos mais, só para finalizar esse projeto hoje. Tá bem? Pero vou falar o seguinte, mira. Cada componente 3D, cada componente tem seu modelo 3D, por isso que eu logro visualizar em 3D aqui. Se eu dou um botão na direita, qualquer componente, eu tenho aqui 3D Model. Esse 3D Model, eu tenho um arquivo Step File, que é justamente esse arquivo, que eu posso carregar outro Step File, posso usar descrições geométricas, aqui eu visualizo o modelo no tenho, aqui eu visualizo o modelo como está, e eu posso carregar um componente, um 3D para cada um. Se tu vês, essa chave S1 tem algum problema, porque não carregou o modelo 3D. Só está o PCB Footprint, essas chaves. Então, vocês miram o que eu vou fazer. Vou cambiar, vou editar esse PCB Footprint, certo? E vou configurar aqui para um 3D Model diferente. Pero, que necessitamos usar é um push button, certo? E isso não é um push button, é uma borda de pin, não? De conector de pins. Então, vou usar um outro componente, que eu tomei nota aqui, que não acordo de cabeça, que é este. Vou usar esse componente, ahorita já les mostro. Vou fazer o seguinte, vou usar esse componente, modificá-lo e associar um modelo 3D. Então, já estou dando introdução na criação de componente no PCB. Vamos supor que eu não tenho um componente no PCB. O que tenho que fazer? Ou eu barro de livrarias, ou eu tenho que criá-lo, ou modificar de algum já existente. Então, vamos modificar de um já existente. Vou tentar um pouco avançar aqui, porque eu creio que é uma parte importante. Por exemplo, eu venho aqui, acorda, menu de seleção, Placement Mode, e eu tenho aqui livraria, Package Mode. Da mesma maneira que eu tenho como selecionar componentes em esquemático, aqui eu tenho como selecionar PCB Footprint, ou Package. Então, eu vou selecionar esse ícone. Quando eu seleciono esse ícone, eu vou clicar nesse Pick from Libraries, tá vendo? E me abre uma livraria de PCB Footprints. Vou escrever isso. Tblock-i2. Não tem pito. Tblock-i2. Eu vou usar esse PCB Footprint para cambiar para mim push button. Eu já vi que esse é um que funciona perfeito para um push button de 2 pins. Então, eu tenho um T-Block, que é este. Tá vendo? Seleciono acá. Outra vez. Vou encerrar e vou fazer outra vez. Então, aqui à mão esquerda, eu tenho Package Mode, P, ou P do teclado, também poderia ser, Pick from Library, me abre isso, e digito T-Block-I2, e tenho aqui o T-Block. Esse T-Block é esse componente que está aqui. Quando eu hago OK, vou pô-lo acá. Ele aqui é gigantesco, não sei nem se tem em 3D, tem um bloco imenso, não? É este. Mira o que vamos fazer. Vou modificar esse componente e guardar em minha livraria. Então, vou fazer um botão na direita, Decompose objeto, é um componente. Quando eu seleciono, é um componente completo. Pero vou como descomponerlo. Botão na direita, Descompose. Quando eu hago Descompose, eu vou descomponerlo em linhas e pads, como está na cá. E eu posso cambiar algumas características. Primeira coisa, vamos borrar isso. Não vou usar, borra isso. Muito bem. E aqui vamos fazer o seguinte, doble clique no pad número 1, simplesmente doble clique. Vou cambiar esse pad, esse pin, o estilo desse pin, ele é um estilo cycle, ou seja, circular, com 120 milhas de isla ou de pad, desse ponto a esse ponto tem 120 milhas, e tem um agujero de 60 milhas. Então, eu tenho aqui um anillo de aproximadamente quanto? 30, não? Sim, 30 milhas. 120 menos 60 são 60, 30 milhas para cá, 30 milhas para cá. É uma isla, ou anillo, de 30 milhas. Não vou usar este, vou usar este. Selecione pin 1 e selecionamos um square no cycle, onde está?
um square, aqui está, 60-30, vamos usar este. É mais chiquito, porque esse é gigantesco, esse pad. Para um push bottom, 60-30 está perfeito. 60 de anillo e 30 de agujero, 30 milis, que é 0,8 milímetros de agujero, é um agujero de 0,8 milímetros, e um anillo de 15 milis. 15 milis é com anillo bastante chiquito, são como 0,3 milímetros. Ok? Mira, esse é um square, por isso que é quadrado. Então, esse square é S60-30. Poderia criar um pad de mi tamanho, obviamente, pero aí vamos usar o que tem para ir mais rápido, não? E aqui o pad 2, vamos usar 60-30 também. Sin embargo, vamos usar um cycle. 60-30. Este. Cycle, porque aqui eu estou dizendo que esse é o pin 1 quadrado, como todo um standard, não? E pin 2 um cycle, sin embargo, é o mesmo tamanho. De aqui é 60 por um agujero, obviamente tem que ser igual de 30, 0,8 milímetros. Muito bem. Esses são meus pads. Vou borrar esta linha em azul, porque é uma linha, é um silk screen que não vou usar, e vamos criar um novo silk screen. Mira, não move nem nada, deixa-lo aí. Vamos clicar aqui em Place Box, que é esse quadrado que está aqui. Quando eu clico em Place Box, eu venho aqui em Top Silk, já está. É a serigrafia em Top, que é o azul que está aí. Então, vocês aqui selecionam 2D Graphic Box Mode, clico em Top Silk. La outra maneira, botão à direita, Place Box. Aqui está, la outra maneira. Seleciono Top Silk. E vamos criar nessas dimensões que estão acá. Mira, eu creio que aqui está bem. Se não me equivoquei, está bem. Mira que eu simplesmente dibujei um retângulo assim, nessas dimensões. Está fácil de desenhar porque eu já configurei o entorno para vocês de 1 milímetro de grid. Não falei sobre isso. O grid, que são os pontos blanquitos que estão aí, tem dimensões de 1 milímetro. Neste ícone, por exemplo, aqui eu posso cambiar o grid, o formato, a visualização do grid. E aqui em View, Snap, eu tenho os grids. Eu estou usando um grid de 1 milímetro. Poderia ser 0,1 milímetro, meio milímetro, 12,5, eu poderia configurar outros grids também. Muito bem. Então, eu seleciono essa área, o componente, e vou pôr aqui uma origem desse componente. Vou selecionar aqui Markers Mode. Vou pôr aqui a origem. A origem é uma boa prática. Quando eu selecionar esse componente, quando eu vou rotar esse componente, ele vai rotar baseado na origem. Eu pus a origem no pin 1. Listo? Agora seleciono aqui a flechita para selecionar, Selection Mode. Aqui. Seleciono todo o componente, todo o desenho, não é o componente todavia. E agora necessito guardar esse câmbio que eu hice em uma livraria. Seleciono, botão à direita, Make Package. Vou criar um package. Botão à direita, Make Package. Quando eu dou Make Package, ele vai pedir um nome. Vou chamar de Push Button PCB, por exemplo. Podia pôr qualquer nome. Vou selecionar esse nome. Assim, simplesmente Push Button já. Perdão. Push Button PCB. Vou pôr assim. Podia pôr assim também, não? Push Button PCB. Vamos criar assim, com o nome. Aqui é um conector da tecnologia Through-Hole. Poderia pôr a subcategoria, a descrição do componente, não sei, poderia pôr várias coisas aí. E aqui você seleciona, por favor, essa livraria, que é a User Package, esta. Vamos guardar aqui. Eu tenho outras livrarias, mas vamos usar aqui, User Package. Então, vou pôr o nome de meu componente. Aqui eu poderia já pôr aqui, 3D Model. Será que funciona? Vamos tentar já de uma vez pôr cá. Muito bem. Então, antes de fazer OK, eu ia ser de outra maneira, mas parece que funciona bem acá também. Já pus aqui o nome, conector Through-Hole, certo? Venho aqui em 3D Model, mira que ele cria essa carrita.
automática, pero não é essa cajita que eu quero. Eu quero criar, vou carregar um arquivo step file ou IDES, que é um arquivo 3D, que é usado em SolidWorks, mecânica desktop, AutoCAD, etc. Seleciona aqui MCAD, e se tu vês em la libreria de nosso projeto, onde está? Quando eu compartilho com vocês, aqui, este link, aqui eu compartilho com vocês o arquivo do projeto e compartilho também um arquivo chamado 3D Model Push Button.step. É um arquivo que eu barrei em Samaxis, ou DigiKey, não acordo. Barrei e eu disse, esse push button está bonito, vou usar no meu projeto. Então, barrei, guardei aí, vocês podem barrar. Aqui está na minha carpeta também, aqui está 3D Model, Step, e que tem que ser, obviamente, buscar essa carpeta e associar esse PCB Footprint a meu projeto, a meu componente. Então, se aqui já está o nome, 3D Mechanical, File Name, busco, a pastica, a carpetica amarilla. Quando busco aqui, eu vou em C2 pontos, em meu caso, Proteus, estou em Microfab, tenho aqui os blocos, tenho aqui PCB, Prática 5, 3D Model. É o arquivo que está já na carpeta para vocês barrar e usar, que está em minha carpeta também. Então, eu vou aqui a ser OK, Open. Quando hago Open, ele deve carregar, aí está meu push button, pero aqui não está configurado. Se tu vês, tem um problema aí, porque se tu vês, mira como está, o push button está aqui. Pero tem que hacer acá duas cositas. La primeira, vou rotarlo em 90 graus. Clico acá. Mira, aí já está. Opa, já está por menos na superfície. Agora tem que moverlo para a direita, para que os pins estejam configurados aí, não? No agujero. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr aqui um offset em X de 2.5 milímetros. 2.5. 2.5, tab. Mas está atualizando. 2.5. 1 milímetro, 2.5. Não se aterco. Aí está, mira. 2.5 milímetros já havia hecho, que está perfeito. Mira que encarrou perfeitamente mi push button e mi PCB package. Quando eu visualizar em 3D, eu vou ver isso no 3D. Então, você está aqui um offset de rotação de 90 graus, e aqui em rotation, e offset 2.5 em X. Isso todo software temos que fazer, essa configuração nada que fazer, não é só do Proteus. Porque eu barrei na livraria externa, certo, do Proteus, e por isso, tem que configurar. E já está, pero uma vez que hago, não necessito fazer outra vez. Bueno, aqui se deu algo ok, aqui já está todo listo, se deu algo ok, supostamente aqui, isso já não me importa mais, eu borro isso, tá aí? E que tem que fazer aqui agora, substituir esse PCB Footprint para um PCB Footprint que eu acabo de criar. Vou fazer isso no esquemático, para quedar documentado. Venho aqui no esquemático, seleciono o push button, edit properties, edit propriedades, não? E venho aqui, em vez de usar um conceal 2, falamos sobre isso na classe passada, eu vou selecionar a lupita que está cá, a lupa, e vou buscar aqui, como chamei, push button, guião piso. Aí está, esse é meu componente que eu acabo de criar. Push button, hago um OK. Aqui está, push button PCB. Não sei se hago um Ctrl C aqui, vamos ver. OK. Listo. Então, S3 já deve estar configurado. Se tu vês aqui em PCB Layout, mira que como é dinâmico isso. Mira que aqui já está esse S3, já está ok. Mira como é muito dinâmico, é muito fácil. Vou pôr um pouquinho mais para a esquerda cá. Listo. Agora falta S12 e S1, tem que ser o mesmo. Não sei se estou fazendo aqui algo que passa dia a dia de nós outros. Seguramente vocês já tiveram esses problemas aí para associar PCB. Deixa eu ver se eu só um Ctrl V aqui. Aí está, eu fui inteligente, não? Eu dei um Ctrl C aqui para que dá mais fácil. Agile S3. E aqui do botão na direita, Edit Properties. E aqui Ctrl V. Ok. Botão na direita, outra vez aqui, mira, está. Push button PCB. Se hago OK,
Então, supostamente acá em PCB já devo ter, muito bem. Aqui já estão mis componentes, vou pôr um pouco mais para a esquerda, esse também um pouquinho mais. Mira que aqui não está nada mal. De pronto aqui, eu creio que vai quedar um pouco apertado. Vamos pôr esse conector um pouquinho mais para a esquerda também. Esse um pouquinho acá. E esse aqui para não quedar muito cerca del pin de fijação, por el tema del tornillo. Ahí está, yo creo que está bien. Miramos el 3D, si funcionó, qué maravilla. Ahí está, nuestra tarjeta. Muy bien. Todo bien, 10 minuticos más para finalizar. Voy a rutear y no sé si logro hacer rapidito el tema de documentación acá y ya finalizamos, ¿está bien? Si tengo algún problema. Perfecto. Listo, perfecto, Israel, gracias. Entonces acá yo tengo ahora mi tarjeta en 3D, mis footprints ahora sí son push buttons, S1, S2, giro, S1 giro sentido horário, anti-horário, só para acordar o projeto. Aqui está meu projeto, simulo meu projeto, acordem? Só para acordar, mira, aqui é push button S1, meu motor girando sentido horário, chave S2, sentido anti-horário, mira abaixo do osciloscópio, aqui está perfeito a simulação, e o mesmíssimo circuito que eu usei para a simulação, eu desenvolvi na tarjeta eletrônica, que está acá. Muito bem, não? Então, bueno, agora não terminou, não? Tenho que rotear essas pistas. Tenho que converter esse RetNets em pistas. Esse é o chamado ruteo. Há duas maneiras de rotear minha tarjeta, de maneira automática e de maneira manual, tá aí? De maneira automática, já hago ahorita, vou só rapidito mostrar de maneira manual. Adicionando acá. Mira que aqui à mão esquerda, outro ícone importante, Selection Mode, Placement Mode, para buscar PCB Package, e agora eu tenho o ruteo. Mira que é algo na sequência, não? Track Mode. Esse Track Mode, se eu clico nesse Track Mode, me abre aqui a possibilidade de ser o seguinte, de clicar em qualquer pad, qualquer conexão que está aqui. Quando eu clico nessa conexão, mira que me abre um entorno aqui para começar a desenhar minhas pistas. Então, mira que eu estou fazendo um desenho de uma pista, inclusive é uma pista RND, certo? E nessa configuração. E em la capa bottom, que é azul. Como você que é bottom? Mira, aqui está bottom copper, azul. Essa pista que eu acabo de criar, eu posso editar-la, não me gostou, eu seleciono aqui o Selection Mode, mão esquerda, a flechita, e movimento, aqui, mira, aqui está, eu posso movimentar minha pista como me parezca melhor, assim está de pronto melhor, não sei, de pronto aqui, edição de pista. Eu posso visualizar aqui em 3D, a pista deve estar por aí, aqui está em Buttons, tu vês aqui a capa lá de componente, capa top, que está, e capa bottom abaixo está minha pista em bottom, que está em azul. Essa é a minha pista que acabo de criá-la. A ver, se eu regresso aqui em PCB, dessa maneira, se eu entro aqui em Placement Mode, eu vou acender ruteo, mira que é o botão Reset. Mira que interessante, RND tem mais ancha da pista que Reset, porque Reset está na classe Signal, de 15 milis, e aqui está na classe Power, de 20 milis. Se eu agarro uma pista do motor, que provavelmente é essa que está aqui abaixo, seguramente vai ser mais grossa Aqui está, essa pista requer um ancho mais grueso, não? IN3, que é diferente das outras, essa não, mira, que é mais, RND é um pouco mais delgada. Então, você está respeitando as regras de projeto, muito bem, e dessa maneira, eu necessito fazer o roteio de minha placa. Agora, alguns detalhes, por exemplo, mira que quando eu seleciono aí, ele me aparece um fantasma em, como eu explico acá, mira que aqui ele aparece essa linha que está cambiando de direção, que é uma linha que está indicando que ele sugere terminar a conexão nessa posição. Então, isso quer dizer o seguinte, Ctrl Z, se eu venho acá e nesse ponto, clico acá, por exemplo, e pongo assim, mira que ele sugeriu que a pista seja conectada dessa maneira. Se eu dou Enter no teclado, ele finaliza a pista. Mira, Enter, mira que ele finalizou. É muito interessante isso. Mira aqui, Enter. Só para mostrar o fluxo, não? Aqui, Enter. Mira, aqui ele vai como roteando. Opa, pero aqui tem um problema. Como vou passar desse ponto para outro ponto? Eu tenho que passar aqui. Mira que me passa. Ele me cria uma área
que logro visualizar o clearance da pista. Mira, aqui ele não me permite fazer um curto, de acordo com o algoritmo, já les mostro, mas nesse caso, mira, ele não permite fazer um curto, e me mostra nesse círculo que eu tenho hasta aqui disponível para não violar as regras de projeto. Então, aqui eu não estou violando as regras de projeto. Eu vejo aqui mais abaixo, eu tenho aqui no DRC error. Eu não estou conectado, algumas pistas não estão conectadas, mas eu não tenho nenhum erro de conexão. Eu poderia ser isso, porque aqui, de aqui hasta aqui eu tenho 10 milhas. Technology, Design Rally Manager, 10 milhas. De pad, de pista para pista, trace to trace, que é esses 10 milhas que estão aí. Esse é um tipo de algoritmo. Se deu algo Ctrl Z, vamos rotear outra vez. Clico aqui outra vez. A hora de eu clico em R do teclado, chamando uma configuração chamada Route Center. Se eu clico R do teclado, me abre essa pantalla. Essa pantalla, depois de eu cambiar aqui o algoritmo para Push and Shove. Se eu clico em Push and Shove, ele vai empurrar essa pista R7. Mira a diferença. Agora está empurrando a pista. Aunque mantenha a regra de projeto, pero eu estou empurrando a pista, que me facilita aqui, me abre um pouquinho mais a possibilidade de finalizar a pista dessa maneira, se tem algum outro elemento acá. Esse é chamado de push and shove, ele vai empurrar as pistas que estão, e obviamente vai deixar a regra de projeto intacta, que é esses 10 milhas que configurei. Tá bem? Obviamente, depois de eu fazer aqui curvas, se eu venho aqui, vamos por outro lado acá, aqui é a parte importante, não? De meu projeto, que é aqui que eu deveria rotear primeiro, que é isso, meu oscilador, aqui para que vocês vejam, esse é meu roteio perfeito de oscilador, aqui está, ele explicava, roteio na capa bottom, ahorita eu hablo sobre isso, pero aqui se eu quero rotear algo diferente, por exemplo, que não seja curva, não sei, buscamos por acá, aqui mesmo, aqui está vendo, essa pista acá, que não seja ortogonal ou 45 graus, eu regresso em Route Center e cambio aqui para Curver, essa opção aqui, Use Curver Corners. Eu clico acá, ele agora eu posso fazer curvas, pistas curvas, como estas, por exemplo. Então, aí seria uma maneira de rotear, aí está, na pista curva. Tu vês aqui em PCB, aqui estão minhas pistas que estou fazendo, aqui está a curva, aqui tem outra, então, só para que, por algum motivo, se querem, alguns estándares, algumas tarjetas requerem curvas, e outras não, outras mais sencillas, obviamente que não. Muito bem, vou fazer Ctrl Z aqui, e tem mais uma cosita antes de roteio automático. Vamos supor, eu rotei esta hora na pista bottom, certo? Na parte de abaixo da pista. E se eu quero rotear em top? Eu seleciono aqui, a Route Mode, cambio para top, sem problema. Essa é uma opção. Vengo aqui, agora vou rotear em top. Se eu roteio em top, agora estou roteando, deixa eu regressar aqui ao Route Center, quitar esse corners, aí está. Então, aqui estou roteando agora na pista top. Se tu vês aqui agora em 3D, tenho na pista em top, aqui está. Que sai do LED e conecta nesse resistor. E abaixo tenho as pistas bottom. Aqui, outra coisa interessante, vamos suponer que eu estou roteando em a capa top, e eu quero cambiar para a capa bottom. Eu hago um doble clique. Quando eu hago um doble clique, ele põe na via through hole, que está aqui. Mira, esse é um doble clique, ele pôs essa via e cambia de lado, cambia de posição. Se tu vês aqui a hora, eu tenho aqui uma pista saindo da capa bottom, top, perdão, pongo na via through hole, que está aí, e aqui abaixo sigue a pista bottom e conecta o pin. Então, essa é a característica da tarjeta doble capa, tá bem? Com agujeros metalizados, que é outra tecnologia que qualquer hora eu explico também para vocês devem conhecer bem. Muito bem, baseado nisso, eu creio que é suficiente para mostrar o roteio manual, eu posso rotear as pistas de maneira manual, ou eu posso rotear a pista de maneira automática, ou parte, eu posso rotear, por exemplo, a parte crítica, essa é uma parte crítica, vamos rotear aqui, por exemplo, em capa bottom, poderia ser, aqui está, onde está o oscilador, que é a parte crítica do meu projeto, que já falamos sobre isso,
e o resto da tarjeta de ruteo em automático. Mantenho isso aí, guardo o projeto, vamos rotear o resto em maneira automática. Isso poderia ser mista, não? Uma parte manual, uma parte automática. Ou toda automática ou toda manual. Tools, Auto Router. Aqui eu poderia também falar sobre essa pantalla há umas 2 horas, que são algoritmos de ruteo. Hoje dia, os algoritmos estão bastante avançados, estavam bastante avançados, mas com inteligência artificial estão recontra avançados, e alguns softwares já estão incluído inteligência artificial para ser ruteo automático. Esse algoritmo que está em Proteus hoje, aunque Proteus esteja embebido em ruteo automático, todavia, para ruteo, não está integrado a inteligência artificial todavia, eles estão trabalhando nisso, mas esse algoritmo é bastante interessante, é chamado repop e retry, hace e deshace, por isso que tem aqui passos de ruteo. Ele hace um passo, guarde na memória, deshace, hace outro passo, guarde na memória, deshace, e quem é melhor dessas posições de memória, ele agarra essa posição e segue trabalhando. Esse ruteo é uma técnica interessante, que é usado um ruteo bastante interessante de cadence, chamado Spectra, é o mesmo algoritmo de Spectra, e é muito avançado, e em qualquer momento aí eu poderia explicar mais sobre isso, tá bem? Pero, bueno, deixamos a default, é bastante interessante da maneira que está, default, e vamos selecionar esse botão Begin Routing. Quando eu hago Begin Routing, aí está lá na magia, é roteio automático. Mira que me roteou 100%, como sei, porque aqui eu não tenho nenhuma conexão, não tem erros de conexão, nem tampouco de regras de projeto, de violação de regras de projeto. Se tu vês algumas pistas estão mais gruesas que outras, é porque algumas pistas têm regras de projeto que já falamos. Eu posso editar a pista, não me gostou dessa pista, eu posso cambiá-la, essa não me gostou, eu posso fazer esses cambios sem nenhum problema, como já expliquei. E se eu ver aqui em 3D, aqui estão minhas pistas roteadas, não vou adelantar muito, poderia melhorar, não vejo que está 100% bem. Essas pistas gruesas, eu creio que a melhor posição aqui desse Darlington seria inverterlo, poner de maneira, aqui eu vejo que está um pouco cargado, essa parte que está aqui, poderia melhorar essa parte, pero bueno, esses são detalhes aí que quem tem experiência mira e já sabe que não está 100%, pero tampouco está tão mal, já está roteado, se eu produzo com essa tarjeta, muito provavelmente funcione. Não está ideal, pero funciona. As pistas estão conectadas, estão com as regras de projeto e já, tá bem? Então, se aqui não está tá ortogonal, eu posso cambiar isso, Ctrl Z, para 45 graus aqui, deveria pôr aqui. Eu não quero entrar tanto em detalhes para finalizar a tarjeta. Bueno, aqui deveria, mas não me gostou muito. Aqui logrei, pero o outro não. Aqui, pus na via aí. Bueno, Ctrl Y. Aqui poderia só melhorar essa parte desse ruteo e quedaria um pouquinho melhor de pronto assim. Aqui tá bem. Mira que aí você vai arreglando, vai quedando um pouquinho mais interessante, melhorcita. Aqui, por exemplo, isso poderia pôr um pouco mais para a esquerda, essa pista um pouco mais para cá, certo? E quitar aqui os 45 graus, aqui deveria, pero não estou logrando, pero bueno. Não sei por quê. Pero bueno. E outra coisa que é importante é que temos as pistas, por exemplo, eu venho acá, as pistas de GND. Botão à direita, como é? Doble clique. Aqui são os pines, perdão, não é acá, é aqui, GND. Aqui são as pistas de GND. Eu não vou usar pistas para GND. Eu vou usar um plano de terra. Então, eu vou borrar essas pistas de GND. Mira, borrei todas. Mira que eu não tenho mais GND conectado. Por pistas, e vou fazer um Power Plane, Tools, Power Plane Generator, vou conectar esse net no GND e vou fazer em Bottom Copper. Também vou conectar esse plano de terra em la capa Bottom. Hago OK, mira que agora eu tenho quase bem, não? Mira, tenho uma conexão aqui que não logrou ser. Vês que tocaria esse projeto na sencillo, não? Quer dizer, esse plano de terra está como roto, ¿no? Deja ver un poquito. Perdón. Botón de selección. Ahí está. Mira, si tú ves el plano de terra con destaque, esse plano de terra
esse centro que está aqui não está conectado. Se tu vês acá, esse plano de terra aqui não está conectado com esse plano de terra cá. Isso é um problema, certo? Porque esse aqui dá com uma isla. Por isso que aparece esse retnets aqui, que não está conectado. Aqui, às vezes, logramos solucionar rápido. Se eu pongo um pouquinho mais para cá, de pronto movo uma pista para cá, outra para cá, esse reset, se pongo para cá, mira, a hora que dou aqui, deixa eu ver se logo solucionar rápido, senão ponemos uma pista em top só para que a tarjeta não quede mal, pero realmente quedou, vez que poderia melhorar o posicionamento, não está 100%. Pero se eu hago o seguinte aqui na pista, não é ideal, é só para que não quede sem fazer, eu hago na pista top aqui, eu soluciono o problema, não? Aí está, mira que agora está 100% conectado através dessa pista RND, que não é ideal. Pero bueno, vocês entenderam que deveria aqui movimentar um pouquinho uma pista para allá, outra pista para cá, pero aí não finalizaríamos a tarjeta. Pero eu creio que não está mal para como exemplo, não? De pronto essa pista para cá, não sei, esse reset para cá, borra esse reset, igual, dá o mesmo. Bueno, listo. Enfim, minha tarjeta está ruteada, 100%. Nível lógico de conectividade já está. Se tu vês aqui no plano de 3D, eu logro mirar aqui o chamado thermal relief. Mira, aqui são chamados conexões de thermal relief. Exatamente nesse pin, e nesse pin são os RNDs. Isso se vê também no power pin, na conexão de power, aqui está. Esse é o conector de power, que é este. Esse conector de power conecto mi RND, que é este pin de mi power, vai conectar nessa massa, nesse plano de terra. Tá vendo? Então, aí chamado de thermal relief. Bueno, com isso, temos a tarjeta praticamente finalizada. Um tema aqui que é importante, mira, acorda do 3D, mira o problema cá, mecânico, que temos que solucionar. Mira, estou mostrando projeto realidade, não posso omitir essas coisas, não? Então, se, por exemplo, eu tenho um problema de interferência mecânica, cara. O que vou fazer? Ou peleo com os engenheiros de mecânica, ou eu acosto esse cristal, ou uso outro encapsulamento, outro PCB footprint, outro cristal, de pronto um SMD, poderia ser, essa seria uma opção. Mira que LED também tem aqui como mais alto. Obviamente, eu poderia ser um rasgo aqui, um corte, e poner como que o circuito está encendido, de pronto, não sei. Ou poderia barrar um pouquinho, soldar um pouquinho mais para baixo, se talvez o 3D aqui está um pouco alto, de pronto barrar um pouquinho funcionaria. Vês, esses são detalhes que são importantes em um mundo real, certo? Que muitas vezes nós outros não observamos, que são totalmente importantes para finalizar meu projeto. Eu necessito arreglar por ahora, duas coisas para que o projeto seja funcional. O plano de terra, que não quedou bem, certo? E outro é a carcaça plástica. É meu tema aqui com o meu projeto mecânico. Eu poderia aqui também, uma vez que está solucionado, exportar para o SolidWorks essa imagem 3D, essa placa em 3D que vocês estão vendo aqui, esse 3D, eu poderia em File, Export 3ds. Esse 3ds é um arquivo como o DXF, que eu lhe explicava. O 3DX é um formato mecânico, que eu posso exportar e abrir exatamente esse desenho, com capas, com colores, com todo, em el 3D. E já em SolidWorks, em Mecânica Desktop para Engineer, eu posso fazer análise de interferência mecânica, eu posso pôr um dissipador de calor e fazer análise de fluido com elementos finitos, em nuances, por exemplo, para saber o encadence, por exemplo, para saber câmbio de calor em uma carcaça plástica. Todas essas análises são análises avançadas que podemos conversar no futuro, que não puedo omitir, que é pertinente a um projeto eletrônico, tá bem? Bem hecho, não? Muito bem. Aqui, para finalizar minha tarjeta, vamos suponer que já solucionei esses dois problemas. Agora necessito fabricar essa tarjeta. Para fabricar essa tarjeta, necessitamos exportar arquivos de fabricação. Esses arquivos de fabricação, Israel, mais um minutico, já terminou, toca finalizar. Também é importante estar gravando, quem não pode quedar, depois pode fazer depois. Arquivos de fabricação, eu tenho aqui output, já agora é só a documentação, nada mais, é rápido. Eu tenho aqui output, generate, Gerber, Epsilon files. Esses arquivos Gerber são arquivos estándares de fabricação de placa para fabricar o fotolito, para passar por o processo químico.
Gerber é uma empresa americana que desenvolveu uma máquina chamada Photoplotter e quedou, como todos dizem, arquivo Gerber, quedou como estándar. Lo mesmo Excelon. Gerber é para a fabricação do fotolito usando o Photoplotter ou fotolaser. E Excelon é o arquivo CNC para ser perfuração de los agujeros. São arquivos que caminham em conjunto para produzir essa tarjeta. Então, o que vamos fazer com o Proteus acá? Exportar esses arquivos. Eu posso generar arquivos de pick and place também. Eu posso generar test point, posso generar vários arquivos de salida, que podemos comentar isso um pouco mais adelante. Pero o que vamos fazer aqui, vamos direto ao ponto, que é generar Gerber e Excelon files. Quando seleciono Gerber e Excelon files, automaticamente ele diz que pode passar um pré-production check para mirar problemas prováveis e potenciais em minha tarjeta. Diz que sim, ele vai passar ou não, mira que passou todo, o par diferencial, componente puesto fora da placa ou cerca da placa, problemas de DRC, problemas de backup, problemas de regras de integridade de señal, problemas de regras normais, etc. Então, já está, passou 100%, pode ser run. Quando eu hago run já foi, perdão, close, me abre essa pantalla. Essa pantalla é a pantalla de generação de Gerber. Aqui vamos configurar da seguinte maneira. Vamos poner todos os arquivos em um zip file, pode ser. Aqui está. Primeira parte aqui, zip file. Vamos automaticamente, não hace falta abrir, ahorita abrimos. Eu posso generar esse zip e abrir a carpeta ou o arquivo. E vamos generar um Gerber mais moderno, que é chamado Gerber X2. Eu poderia também falar 3 horas de arquivos Gerbers aqui, que também conosco bastante sobre isso. RS274X, todos conhecem. Um pouco mais novo, é Gerber X2, é mais moderno. Vamos usar esse para esse caso, tá bem? E aqui vamos generar o standard, top, bottom, que são as capas para produzir, a capa top, a capa bottom, a capa de silkscreen, a capa bottom em silkscreen abaixo, eu não tenho o componente abaixo da tarjeta, máscara de soldadura, todos os Gerbers vamos deixar todo default. E a outra configuração que vamos deixar acá, Run Gerber Viewer, para visualizar esses Gerbers. Dentro dele, Proteus, ele tem como importar esses Gerbers e como visualizar, para visualizar se está ok a generação dos arquivos. Pode manter Run Gerber Viewer quando finalizar e hacemos ok. Não cambiei nada, ficamos, eu creio que default. Sistema métrico, poderia cambiar para polegadas, vamos deixar tudo assim. Ok? Quando genera esses Gerbers, esses arquivos, me aparece essa pantalla que é pertinente ao Gerber Viewer, para visualizar Gerber top, bottom, top silk, pode deixar todo, assim, tal qual como está, e assim ok. Quando abre ok, hago ok, me passa aqui uma coisa nova, tá, um momentico, aí está, mira que há outra pestaña aqui, depois do 3D, eu tenho uma pestaña chamada Gerber Viewer, depois já não é projeto aqui, é Gerber, é arquivo de fabricação. E eu posso visualizar, mirar se está bem, se não está, pode ser várias coisas. Painel, eu posso generar um painel, produzir 8 placas dessa em um painel, por exemplo, chamado panelização. Eu poderia ser isso. E aqui, na carpeta do projeto, na carpeta do mesmo projeto que abri ahorita, les mostrei, ele generou um zip file. Esse zip file, se eu abro, descompacto, esses são os arquivos Gerbers. Arquivo Gerber top, arquivo Gerber top Copper, bottom Copper, certo? Arquivos Gerbers de serigrafia, máscara de soldadura, pasta de soldadura, máscara de soldadura, pasta de soldadura e drill, que é a perfuração. Onde está o drill? Aqui está. Esse é o drill. E esse é o drill. Plated, filled e unplated. São os tipos de drills que podem ser nessa tarjeta. Perfuração, arquivo Excelon. Eu poderia falar um pouco mais sobre isso, mas deixamos mais adelante. O fato é que esses arquivos Gerber, se eu envio esse arquivo .zip a qualquer lugar do planeta, eles logram produzir minha tarjeta tal qual como está. Tá bem? Isso é. Então, se esse é o arquivo que eu envio para a fabricação, tenho aqui o Gerber Viewer, já tenho como visualizar. Agora faltam 2 cositas solo e finalizamos. Bueno, eu não posso produzir minha tarjeta, mas necessito comprar meus componentes. Por isso que tem um modo chamado Bill of Materials, que é este, lista de material. Antes da lista de material, eu tenho uma coisa chamada Project Notes. Vamos começar por acá.
notas de projeto. Quando eu clico nesse ícone, me abre essa tela, essa pantalla, perdão, já estou falando português. Abre essa pantalla. Essa pantalla é como se for um documento Word, eu posso pôr o logo da empresa cá, e pode ser o mais interessante, que é desbloquear com esse candado rojo que está por acá. E quando eu desbloqueio, eu posso começar a editar essa hoja de trabalho. Pero não é assim só escrever. Eu tenho aqui neste ícone alguns templates. Por exemplo, aqui, este ícone que está cá, eu tenho alguns templates preparados. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, por exemplo, como visualizar o StackUp, Board StackUp. O que é Board StackUp? Já expliquei. Explicitando que minha tarjeta é uma tarjeta doble capa de 1.6 milímetros, tem uma onça de cobre, e tem aqui top copper, bottom copper. E tem um plano de terra, mira, eu hice um plano de terra em la capa bottom. Aí está. Muito bem. Eu posso pôr aqui outras coisas, mira a quantidade de coisas. Drill table, aqui me mostra que eu tenho 75 agujeros em minha tarjeta. Eu tenho 60 agujeros 0.8 aproximadamente, 9 agujeros de 0.8, aqui é 69 de 0.8, 1 milímetro e 1.3. São circulares, são metalizados, ele vai da capa top para a capa bottom, extra roll. E dessa maneira, eu posso ir criando essas notas de projeto. Uma que me gusta, que é essa, por exemplo, image output. Vou pôr aqui só o top copper. Ok? Ok? E aqui abaixo, mira, essa imagem da tarjeta, top. Aqui, clico acá. Listo. E agora vengo aqui, image output. Vengo aqui em bottom copper. Hago ok. Ok, outra vez. E aqui está a parte de abaixo com o plano de terra. Mira que beleza. Queda muito bem documentado o projeto. Tem um montão de dados que eu posso fazer. Mira, aí está só a primeira página que eu poderia configurar. Aqui hay várias outras coisas que são pertinentes à fabricação e notas de meu projeto. Já está. Posso pôr isso aqui, por exemplo, ali centro. Mira aqui. Aí está, quase, já está aí. E listo. Bueno. E finalmente, aí se finalizamos, pode exportar um PDF aqui, não? E cerrar para quedar como aí cerrado o tema. E agora que pode ser, finalmente, o último passo do meu projeto é a lista de material. Não posso, tenho que comprar meus componentes, não? Integrar com logística agora. Bill of Materials. Quando eu clico em Bill of Materials, me abre a lista de material. Eu posso pôr aqui código de estoque, preço, unitário, fabricante, tema de... como se chama isso? Livre diplomo, provedor, Sterem, inteligência artificial, acá em Querétaro, aqui os componentes todos. É interessante que essa lista de material, assim como todos os modos de Proteus, se eu cambio alguma coisa aqui, vamos suponer algo absurdo, vou pôr aqui o 100. Mira, cambiei a referência, o 100. Mira que passa no PCB, aqui está, o 100. E aqui, mira que passa na lista de material, o 100. Está todo integrado. Então, agora sim, eu posso explicar para vocês que isso é o flujo completo de desenvolvimento de projeto eletrônico sistema embebido, desde a concepção até o prototipo, porque eu estou passando por schematic capture, onde eu posso fazer meu esquemático, meu esquemático para contener meu microcontrolador, sem tarjetas Arduino, nada disso, meu projeto completo como tal, Ctrl Z. Eu tenho aqui como programar esse microcontrolador em meu source code, mira outra pestaña, tenho aqui meu source code. Se eu simulo esse projeto, já mostrei, eu tenho a simulação funcional, eu viro aqui que está funcionando meu projeto, ok? Uma vez que eu tenho meu projeto funcional, eu vou generar aqui meu PCB, essa é minha tarjeta PCB, faltam arreglar duas cositas, que poderia produzir se arregla essas duas cositas. Tenho aqui a visualização em 3D, com integração com CAD mecânico, que eu posso exportar aqui. Tenho aqui exportação e visualização de Gerber. Tenho aqui notas de projeto. E finalizando, lista de material. É um software muito completo, Proteus. Por isso que é um software muito interessante que as universidades, a indústria, cada dia está usando mais. Porque eu posso, num sistema embebido, ter a simulação digital, que é o grande truco,
pero integrado também em ferramentas avançadas de PCB. Eu posso fazer uma tarjeta de PCB multicapa sem nenhum problema. Lab Center ha invertido muitíssimo no tema de tarjetas de PCB. Então, com isso, eu finalizo de hoje. Não sei se tem alguma dúvida, algum comentário. Finalizo todo o fluxo de desenho de PCB. Não sei se vocês têm algum comentário que queiram fazer, ou estamos bem, ou alguma pergunta. Perfecto, Israel, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de los que están conectados. Pueden presionar el icono de la manita. Adelante. Ok. Listo. Muy bien. Israel, ¿cómo vamos en términos de las sesiones? Ok. A ver, Alan, adelante. Ingeniero, buenas tardes, gracias. Bueno, probablemente pues, no nos da tiempo el día de hoy, pero pues no sé si en alguna otra sesión nos pudiera enseñar un poco más de la panelización de los PCBs. Claro que sim. Na próxima sessão eu já preparo isso para vocês e explico. É muito sencillo. Tu produz a tarjeta em máquinas de prototipo ou produz a tarjeta em método profissional? Onde vocês produzem? Para ambas. Nosotros hacemos ambas. aquí prototipos y las mando a hacer aquí en México Okay. para pues, prototipos para ver el funcionamiento, y ya cuando las queremos meter a una corrida de validación para la línea de SMT se mandan ya a fabricar a China y las ensamblamos aquí. Ok, pero vocês não usam máquinas de prototipado mecânico para ser a tarjeta, simplesmente vocês enviam o arquivo Gerber. Sí, certo? Ok. Cierto. Listo, ok. Pergunto porque é diferente a resposta. Ok, listo. Eu preparo para a próxima e contesto já no início. ¿Vale? Gracias, gracias. Ok, perfecto. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, o se las quieren poner por ahí por la ventana de chat también. Israel, ¿cómo vamos con las sesiones? Entonces, sí. ¿Qué seguiría? Sí. Sí, a próxima parte seria isso. Projeto IoT Indústria 4.0 com tarjeta Arduino e Raspberry Pi e SP32. Eu não pus aí, pero a ideia qual é? Não sei se vocês acordam, na próxima sessão vamos fazer um projeto desde zero e vou fazer algo com isso. Com o Proteus chamado Proteus Visual Designer. Proteus tem as tarjetas Arduino, SP32 e Raspberry Pi na livraria. Eu vou usar sensores, atuadores e displays. Vamos programar em diagramas de bloco, Python e MicroPython e C. E vou desenhar na interface homem-máquina. A ideia, não sei se tenho aqui, deixa eu ver um segundito. Creio que tenho acá. Algo assim, mira. Não é exatamente isso, pero algo assim. Vamos usar uma tarjeta Arduino para ler um sensor temperatura quando eu clico um push button. E vamos pôr esse sensor temperatura, esse valor leído em um sensor temperatura e um display LCD. E vamos enviar isso via protocolo MQTT em la nuvem em um broker, ou Mosquito, ou algum que selecionamos aí de verdade. O Proteus logramos fazer o projeto, fazer a programação, simular a tarjeta Arduino com sensor, com todo programado, e enviar isso de maneira fiel, real, a esse protocolo MQTT. E, do outro lado, vamos fazer um outro projeto, de pronto usando um SP32, um Raspberry Pi, para ser uma interface homem-máquina, para monitorear esses dados de temperatura na gráfica, para que podamos ver esses valores em um display LCD ou em um celular, um tablet. Essa é a próxima classe. ¿Está bien? Ok. Va a ser bastante interesante. Perfecto, muy bien. Finalizamos. Listo. Pues bueno, lo que quería comentarles es que esta sesión, Israel, yo creo que la agendamos en 2 semanas, si te parece bien. Okay, o sea, sería listo. para en 2 semanas. La siguiente semana, el próximo viernes, tenemos la sesión enfocada hacia ATP, Assembly Testing and Packaging, que es de esta empresa Appion, que es una empresa que se está buscando instalar también en México. Entonces, el próximo viernes tenemos el webinar de ATP y la sesión 5 de Proteus. Israel, si el viernes te queda bien, lo hacemos en 2 semanas. Sí, perfecto. 17, por ahora yo creo que no hay problema. Está perfecto.
Yo estaré con ustedes ahí el 10, el próximo viernes, en la TP, me interesa también. Y 17 podemos dejar ya pré-agendado, cualquier cosa yo te aviso antes, mucho antes, ¿está bien? Para esa sesión. Perfecto. ¿Listo? Muy bien, Israel, pues de nuevo, muchas gracias. Como puedes ver, pues está muy interesado aquí, pues la gente con el Proteus. Creo que por ahí ya también platicaste con Anet, Sí. Creo que ya va para adelante lo del proyecto con Sonora, entonces pues Exacto. esperemos que se pueda hacer bastante más vinculación. Si los demás les interesa también para sus instituciones o las empresas, como comentaba también Alan, pues definitivamente que te puedan contactar y consideren Proteus para sus proyectos. Claro que sim, com todo o gosto. Podemos platicar, podemos conversar. A qualquer momento estou totalmente disponível aí para conversar, independente de la venda do Proteus e todo, pero temos essa aliança com Microfab e usemos aí meus conhecimentos brasileiros aí, podemos apoiar-les que seja em tema de projeto, temos bastante experiência no tema. Conte comigo, conte com nós outros. Perfecto. Lo que me comentabas también incluso con la parte de si alguien quiere un proyecto, desarrollar un proyecto, algo, pues digo, tú también tienes esa capacidad de servicios, ¿verdad? Total, podemos prestar esse serviço. Minha empresa, eu e também temos engenheiros em Brasil que trabalham com desenho de PCB, com outros projetos, podemos prestar esse serviço. Temos como 10 engenheiros em Brasil. Eu também, eu creio que tenho mais experiência que de tema de PCB, que poderia apoiá-los, mas temos também engenheiros para a área automotriz, outras áreas também, já que poderia apoiar em qualquer parte, em qualquer projeto, sem dúvida nenhuma. Podemos conversar, tá bem? Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, Israel, gracias y nos mantenemos comunicados para las siguientes sesiones. Listo, perfecto. Gracias a ustedes. Y que gane México y gane Brasil, ¿no? El domingo. Y que gane México y ahí nos vemos con Brasil próximamente. Nos vemos con Brasil en la semifinal. Listo. Gracias, Israel. Cuídense. Buenas tardes a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.